Olá pessoal, eu sou o professor Márcio e o tema desse Papo Gestão é estratégias genéricas e vai abordar o conceito de estratégias genéricas e algumas classificações, alguns tipos de estratégias genéricas que já estão presentes na literatura de administração de empresas ou de estratégia empresarial. O conceito de estratégia genérica diz que é um padrão de tomada de decisões importantes que visam essencialmente a manutenção do alinhamento organizacional com o ambiente em que está inserida e a administração de suas necessidades. Traduzindo, uma estratégia genérica é uma forma padrão que as empresas adotam para a tomada de decisões em busca do alinhamento estratégico de suas ações dentro da organização. Cada uma das estratégias traçadas para suprir aquelas lacunas de objetivos que a gente viu no vídeo passado pode adotar uma estratégia genérica. E a estratégia genérica ela tem algumas características, algumas funções. Por exemplo, elas são modelos suficientemente amplos. Então, quando a gente fala de uma estratégia de redução de custos, ela abarca empresas que, de alguma forma, tentaram reduzir os seus custos. Não necessariamente que há uma forma de redução de custos padrão. Por essa estratégia genérica ter essa amplitude, ela abraça várias formas de redução de custos possíveis. Outra característica importante da estratégia genérica é que ela proporciona a adequação de qualquer empresa, de qualquer setor e de qualquer grau de desenvolvimento. Como a gente viu lá no vídeo das visões do marketing, das visões estratégicas do marketing, uma empresa que é mais voltada para produto, uma empresa que é mais voltada para mercado, que é mais voltada para venda, que é mais voltada para o marketing holístico ou o marketing sistêmico, de qualquer grau de desenvolvimento que essa empresa esteja com relação ao mercado, com relação a nível tecnológico, ela se adequa nessas caracterizações genéricas. Assim como as estratégias genéricas possuem uma caracterização singular, elas são bem diferenciadas umas das outras e são flexíveis a certo grau de variação, porque empresas diferentes em cenários diferentes podem enxergar a estratégia genérica de uma forma diferente. Existem dois blocos de estudo sobre estratégia genérica, os mais populares e os menos populares. Os que estão mais em voga nos artigos acadêmicos, artigos científicos, na bibliografia, nas referências bibliográficas dos materiais didáticos, e outros estudos menos populares que ainda não tiveram aceitação do público, aceitação da comunidade acadêmica, de forma a terem desenvolvimentos a mais nos seus estudos ou maior profundidade nos seus estudos. Nesse vídeo, ainda falarei um pouquinho sobre alguns dos autores que estão entre os mais populares. Falarei um pouquinho sobre o Ansoff, falarei um pouquinho sobre o Miles Snow, falarei um pouquinho do Porter e do Mintzberg. O Miller ficará para o nosso próximo vídeo, que falará da orientação empreendedora da organização e da capacidade absortiva. Os estudos do Ansoff foram os precursores desta questão da caracterização estratégica das organizações ou da definição de estratégias genéricas a serem utilizadas pelas organizações. A conclusão do trabalho do Ansoff é essa matriz 2x2 que faz a relação entre produto e mercado, produto atual e novo, mercado atual e novo. Então, quando nós temos um produto atual para um mercado atual, nós usamos estratégias de penetração de mercado. Nós usamos estratégias para vender mais produtos para os mesmos clientes, mais quantidade de produtos ou mais unidades de produto do que eu já tenho para os clientes que eu já tenho também, para a minha base de clientes. Quando eu tenho um produto novo e eu tenho um mercado atual, eu tenho que ensinar o cliente a usar esse produto novo. Eu tenho que informar ao cliente que esse produto novo existe e fazer com que ele venha experimentar esse produto novo. Quando eu tenho o meu produto atual, que eu já conheço e já é reconhecido, e vou para um mercado novo, eu uso estratégias de desenvolvimento de mercados. Eu informo a existência da minha marca naquele local, eu levo a conhecimento do meu público o conhecimento de que a minha marca está naquele mercado agora, com os produtos que ele já ouviu falar na publicidade e ele já tem alguma noção de como funcionam. Quando eu vou com um produto novo, que as pessoas não conhecem ainda, para um mercado novo, que eu também não conheço ainda, eu uso estratégias de diversificação. Eu faço uma mescla entre as estratégias de desenvolvimento de produto e desenvolvimento de mercados. O segundo estudo a respeito de estratégias genéricas foi dos autores Miles e Snow, ali nos finais da década de 70. O resultado do estudo desses autores foi uma classificação em 4 tipos das organizações. Empresas defensoras são aquelas que defendem o seu mercado, aquelas que gostam de muita estabilidade, elas não gostam de muita mudança no cenário em que elas estão agindo, elas se protegem, elas mexem com a comunidade no entorno e evitam
que outras empresas novas se instalem naquele mercado. As empresas prospectoras são exatamente o contrário das empresas defensoras. São aquelas empresas que gostam de dinâmica, gostam de ambientes que mudam rapidamente, empresas que geram a mudança no ambiente em que elas estão. Essas empresas são as empresas mais modernas, mais ágeis, que procuram essa mudança no cenário em que elas estão. As empresas analíticas são a mistura entre as defensoras e as prospectoras. Elas ficam analisando as mudanças de mercado e, quando necessário ou quando elas observam uma oportunidade de lucratividade alta, elas agem e modificam o seu status também. Elas somente entram no jogo quando lhes parece oportuno. Diferente das empresas reagentes, que também agem somente sob necessidade, mas por uma necessidade de sobrevivência. Quando elas veem que estão para morrer, aí elas fazem alguma coisa, elas têm algum erro de estratégia, algum erro de configuração, algum erro de engenharia, algum erro de estrutura que leva elas a serem as empresas reagentes. Elas vivem reagindo às situações. As empresas analíticas, elas fazem a análise da situação e aproveitam o melhor momento, a melhor oportunidade que elas enxergam. Enquanto as empresas reagentes, elas vivem de reagir ao cenário que mudou, e se elas não mudarem alguma coisa, elas vão à falência, vão falir e vão morrer, vão deixar de existir. Essas são as caracterizações do Miles e do Snow. Os estudos do Michael Porter são os mais utilizados, os mais comentados, os mais difundidos no meio bibliográfico de estratégias empresariais. No meu ver, são muito simples, são muito fáceis, são muito abrangentes e muito genéricos, são genéricos demais. Ele também leva em consideração uma matriz 2x2 de vantagem competitiva e escopo competitivo. Na questão de vantagem competitiva, ele leva em consideração o custo e a diferenciação. E na questão do escopo competitivo, ele fala de alvo amplo e alvo estreito. Então a gente tem ali também uma matriz 2x2 que fala, na questão de custo e alvo amplo, é a questão da liderança em custo. Eu tenho o menor custo do mercado, eu sou o menor custo do mundo quando se fala em ferramentaria, quando se fala em produção de produtos de higiene, quando se fala em produtos de computação. Eu tenho o menor custo de produção. E quando eu estou no outro lado do espelho, eu falo de diferenciação. Eu sou o mais diferente, eu sou o que faz as coisas de uma forma melhor ou mais diferente do que os meus concorrentes. Ou eu faço as coisas com liderança em custo, eu tenho o menor custo possível, ou eu tenho a estratégia de diferenciação mais aguerrida possível. Eu tenho o atendimento diferenciado, a personalização, customização de produtos e assim por diante. Então eu sou diferente dos meus concorrentes e eu sou diferente em tudo. Quando eu tenho um alvo estreito, eu tenho um enfoque em custos e um enfoque em diferenciação. Então eu tenho o menor custo da minha cidade, eu tenho o menor custo da minha região, eu tenho o menor custo entre os meus concorrentes diretos. Eu sou o mais diferente dos meus concorrentes, eu sou o mais diferente da minha cidade. Eu não tenho essa amplitude de diferenciação. Eu consigo ter alguns pontos de diferenciação, alguns pontos de redução de custo. Eu simplifico a minha área de atuação. O que é muito ruim hoje em dia, porque a gente sabe que existe uma concorrência mundial, uma concorrência global, com relação tanto a custo quanto a diferenciação. E aí veio o tal do Mintzberg, um dos autores que eu mais gosto, pegou aquela estratégia de diferenciação e de custos do Michael Porter e transformou em 6 caracterizações de empresas, em 6 tipos de estratégias diferentes que uma empresa pode utilizar de diferenciação. Primeiro ele chegou falando que não adianta ter o menor custo se eu não vendo pelo menor preço. Então eu tenho a diferenciação por preço. Eu consigo vender pelo menor preço do que os meus concorrentes. Então eu vendo produtos baratos, sem muita diferenciação, eu ganho no giro do estoque, eu ganho no giro dos meus produtos. Eu posso ter uma estratégia de diferenciação por imagem. Os meus produtos levam uma boa imagem para os meus usuários. As pessoas que têm os meus produtos, elas têm uma imagem diferenciada perante o seu grupo. Quando ele fala da estratégia de suporte, eu falo de acessórios incluídos ao meu produto, então eu tenho acessórios ou serviços agregados ao meu produto, ou eu tenho uma rede de assistência, uma rede de apoio ao meu cliente muito boa, que facilita o meu cliente a tirar as suas dúvidas. Ele tem suporte via aplicativo hoje em dia, que está muito em voga, aplicativos de celular,
e assim por diante. Ele tem suporte nas decisões dele, ele tem suporte ao produto dele. Quando eu falo em qualidade, eu falo em matérias-primas de primeira qualidade, eu falo em atendimento de primeira qualidade, eu falo em ter um produto de primeira qualidade, aquele produto que realmente você percebe que terá uma alta durabilidade se usado de maneira correta. A última estratégia de diferenciação que o Mintzberg levanta é a estratégia de diferenciação por design, que junta tanto beleza quanto funcionalidade. Não basta ser belo, tem que ser funcional, tem que ter uma utilidade para o usuário, tem que ser user-friendly, tem que ser amigável para o usuário, tem que ter essa facilidade de uso. Então nós temos aqui as 5 estratégias de diferenciação do Mintzberg. Mas professor, você não falou que eram 6? Sim, tem a não diferenciação. É eu pensar que o mercado está aí e que eu posso não diferenciar o meu produto para que ele seja consumido de uma forma padrão. Um mercado de massa, né? Um mercado de commodity, então é um produto que não tem muita diferenciação. Se você quiser o aprofundamento na explicação de alguma dessas estratégias genéricas, entre em contato, deixe o seu comentário nos campos de comunicação aí embaixo, ou entre em contato via as redes sociais ou pelo e-mail que estão disponíveis no final do vídeo. E eu deixo aqui a perguntinha de final de todos os vídeos. Quais são as estratégias que você adota na sua empresa? Dentre essas diversas estratégias genéricas que eu apresentei aqui, quais são as que você adota? Elas têm sincronia entre elas? Elas estão sendo aplicadas da forma mais perfeita possível? As pessoas entendem o funcionamento dessa estratégia? Pois é uma questão para se pensar e quem sabe criar um plano de capacitação para a sua empresa. Eu sou o professor Márcio, valeu, obrigado, até uma próxima, tchau, tchau.